E recebemos aqui hoje nos nossos estúdios o pré-candidato pelo PDT ao governo do estado de São Paulo, Elvis César. Ele foi prefeito de Santana do Parnaíba por 2 mandatos. Antes disso, vereador e presidente da Câmara da mesma cidade, foi 3 vezes presidente do Consórcio Intermunicipal Oeste, o maior consórcio de cidades do Brasil e que representa a região com o maior PIB, Produto Interno Bruto do estado de São Paulo. E também 2 vezes presidente do Conselho Metropolitano de Desenvolvimento de São Paulo, que contempla 39 cidades. Foi vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos e conquistou um importante espaço na América do Sul ao compor o Mercado Comum de Cidades, o Mercocidades. Como vice-presidente e titular da Comissão de Fomento, Elvis Leonardo César nasceu no dia 8 de junho de 1976, bastante jovem, inclusive, o candidato, na cidade de Carapicuíba, filho de Marmo César, que é deputado estadual, né, por São Paulo, e Elizabeth César. É formado em Direito, casado com Selma César e tem um filho, Caio César. Bom dia, candidato. Bom dia, Marco. Bom dia, Zé. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade. É um grande prazer estar aqui no J7. Politicamente falando, é um extenso currículo, né, candidato? Já tenho quase 2 décadas de vida pública, graças a Deus, e uma trajetória aí de conquistas. Podemos começar com uma notícia um pouquinho mais ou menos espinhosa, não é tanto não. O senhor esteve no Legislativo e também no Executivo, mas municipais. É ainda pouco conhecido na nossa região. Como veio essa ideia de lançar a candidatura para o governo do estado? Muito boa colocação, Marco. É muito importante a oportunidade para São Paulo de apresentar um novo projeto. Chega dos mesmos. A população tem reclamado constantemente dos mesmos candidatos que têm disputado a eleição. Veja bem, nós temos um candidato que lidera a pesquisa, que já disputou todas as eleições. Nós temos um ex-governador que já disputou a eleição. Nós temos um governador atual que está há 25 anos no governo do estado e representa o governador João Dória. Então, se a gente não lançar projetos novos, com uma expectativa nova para quebrar o comodismo no estado de São Paulo e impulsioná-lo com um governo que preza pela eficiência, pelos hábitos de produtividade, para gerar políticas públicas que sejam referência para o Brasil. Já que o senhor falou sobre o João Dória, como é que o senhor viu o afastamento dele do governo de São Paulo, a tentativa de se lançar candidato a presidente da República e ontem, inclusive, ele anunciando a sua desistência da vida política, pública, e voltando à vida particular, à vida privada? Bastante coerente, com o grau de rejeição que ele somou ao longo do tempo. Muita coerência na decisão. O senhor tem também o apoio do pré-candidato à presidência, Ciro Gomes, e ele aparece nas recentes pesquisas em 3º lugar na intenção de voto dos brasileiros. O senhor acredita que Ciro é a tal terceira via que tanto se fala, candidato? Olha, Marco, eu votei no Bolsonaro na última eleição. Votei por exceção. E votaria de novo? Não, só completar. Isso eu falo em questão de segundo tempo. Vou responder. De segundo turno. Vou responder em sequência essa segunda pergunta. O que ocorre? O povo brasileiro tem o direito de votar por convicção. Chega de votar por exceção. E aí eu gostaria de, respeitando a sua opinião, fazer uma colocação, a sua opinião, ouvinte. Você que está aí nos acompanhando, nos dando a honra. O que ocorre? Se você tem um pré-candidato a presidente da República que tem 40 anos de vida pública, foi o melhor por onde passou. Melhor governador, construiu um case de educação. A melhor educação do Brasil é no Ceará. Eficiência na saúde no Ceará. Foi um ministro habilidosíssimo e cortejado
tem 45 anos de vida pública e o nome limpo. E somando tudo, ainda tem um projeto de desenvolvimento nacional escrito e detalhado e que funciona. Eu quero votar por convicção. Eu quero votar porque eu acredito. E você, no primeiro turno, a gente tem essa chance. E quem é esse candidato? Ciro Gomes. Chega de votar. Eu não preciso votar nenhum porque eu não gosto do outro, ou eu voto no outro porque eu não gosto de um. E a pesquisa mostra muito claro isso. 20% dos eleitores do Lula só votam no Lula por conta do Bolsonaro. 10% dos eleitores do Bolsonaro só votam no Bolsonaro por conta do Lula. Eu, analisando muito bem, por convicção, eu prefiro dar oportunidade para o Ciro Gomes. Né? Tem um cenário muito claro aqui, vocês... Está faltando comida no povo, na mesa do povo brasileiro. O gás caríssimo, energia elétrica caríssima, água, saneamento básico caro, que corrói. O salário mínimo nunca teve um poder de compra tão baixo. Corrói o salário do trabalhador brasileiro. Então a gente precisa se atentar a um novo modelo econômico. E isso o Ciro tem claramente. Quanto à sua segunda pergunta, Marco, eu vou lhe dizer... Eu tenho plenitude de convicção. Ciro vai para o segundo turno. Ok, sabe bem, candidato. Nós gostaríamos de saber, gostaríamos que o senhor também comentasse sobre o cenário atual do governo do Estado. O que faria diferente e quais as suas ideias, caso seja eleito? Olha, Marco, o que a gente precisa fazer? Retomar a pujança da economia de São Paulo. Precisa gerar empregos. Qual é a política pública voltada para a juventude? Você que está me ouvindo, jovem, você, pai do jovem, o que o aluno do ensino médio aqui de Catanduva, qual o nível de empregabilidade? Qual é? Essa é a grande indagação. Pois bem, nós vamos fazer um movimento pela educação. Aliás, nós vamos fazer a melhor educação do país aqui em São Paulo. Mas em primeiro passo, emprego. Oportunidade de emprego. Emprego é um movimento que gira a economia e faz todas as engrenagens funcionarem. Ponto número 2. Quando, eu quero perguntar aqui para você e para o Zé, e para você que está nos ouvindo, quando que São Paulo teve tanta miséria? Realmente... Quando? Realmente, a gente fica impressionado, inclusive, com a cidade de São Paulo, né? E qual a política pública desenvolvida para combater a miséria em São Paulo? A população de moradores de rua, né, em situação de rua, realmente tem assustado mesmo, sem dúvida alguma. Ô Marco, só para terminar meu raciocínio, o que ocorre? Primeira frente é criar 100 mil vagas de bolsas de estágio para a juventude nos primeiros dias. Segunda, 200 mil vagas de frente de trabalho com requalificação profissional, com conhecimento específico para reintegração no mercado de trabalho. Como? Você que é inscrito no CadÚnico, você que está 1, 2, 3 anos sem conseguir uma vaga de emprego formal, recuperar a autoestima, requalificar e voltar para o mercado. E terceiro, fechou tudo, não fechou? Fechou tudo, salvou vidas, mas a força que fechou não abriu. Então, uma rádio, um ambiente de comunicação, uma agência, um restaurante, um empresário, uma empresa, não teve crédito. Nós faremos a maior política pública de investimento no empreendedor, na empreendedora, na reindustrialização, com crédito, porque o banco é do Estado, Banco do Povo, e desenvolve SP. E essas duas agências de crédito vão alavancar a economia. Isso está provado na história. Toda retomada econômica pós-guerra, que é a pandemia, se dá por meio de crédito. E tem mais. Banco público, na minha opinião, não precisa ter lucro, ele só não pode ter prejuízo. Você tira a taxa de inadimplência, elimina o spread bancário, coloca dinheiro bom na mão de quem produz. E assim se retoma, e assim nós vamos conseguir, logo nos primeiros meses, retomar milhares de vagas de emprego. Essa é a pujança, porque São Paulo, o problema da economia do Brasil é São Paulo. Se São Paulo não deslancha, o Brasil não deslancha.
Sem dúvida. São Paulo, todo mundo, inclusive, chama de locomotiva É o coração, né, do Brasil. país. Candidato, vivemos uma discussão grande em torno do teto do ICMS, que é um assunto que vem sendo bastante comentado, discutido, para os combustíveis e também para a energia, proposta que caminha no Senado já, inclusive. O senhor concorda com esse limite que pode ser imposto? Eu vou além disso, Marco, se me permite. O que a gente tem que fazer? Não só o teto, ter competitividade. São Paulo é um gigante adormecido que tem vários pequenos correndo e largando na frente. Eu vou dar exemplo a alíquota do ICMS do setor calçadista. Está engolindo, acabando com nosso segmento calçadista, está acabando com o segmento têxtil com o marketplace. Nós temos que reduzir a alíquota do ICM para gerar emprego e manter a indústria paulista. Caso contrário, nós vamos ter uma desindustrialização sem nunca antes visto. Pega o estado do Mato Grosso, pega o Mato Grosso do Sul, abaixaram todas as alíquotas, enquanto aqui 18, lá é 12. E você, empresário, você vai empreender, você vai somar seus esforços em 18 ou 12? Agora, diretamente a essa pergunta, é claro que isso não resolve o problema. O aumento que se deu nos combustíveis foi para lá de 50%. O problema é a paridade de preço com o dólar na Petrobras, e para isso o Ciro tem uma solução muito boa. Agora, no que tange ao ICM, vai reduzir de 8% a 10% o combustível. Se for para reduzir e desonerar a engrenagem produtiva, sou a favor. Agora, o que nós não discutimos foi o que passou, e isso nos gera indignação. O que nós não discutimos foi o que passou. Tarifa de pedágio. Um absurdo. Uma trava de desenvolvimento econômico, a tarifa do pedágio. Nós estamos há 3 meses discutindo combustíveis e o pedágio passou aí com mais 15 anos de renovação sem possibilidade de reduzir a tarifa do pedágio. O pedágio hoje, as praças de pedágio hoje são travas de desenvolvimento econômico. Qualquer deslocamento de cargas, de pessoas, se torna inviável no preço que está aí. O que o Estado pode fazer, na sua opinião, para tentar reduzir os impactos das altas de preços, seja na alimentação, nos combustíveis, enfim, na inflação como um todo? O Estado tem uma ferramenta que se chama estímulo econômico. Enquanto nós subimos os juros com a demanda baixa, não tem ninguém comprando muito. Mas os juros estão altíssimos. Com juros altíssimos, a renda, quem tem dinheiro está vivendo de renda. Quem é para investir nas plantas de indústrias, nos negócios, estão vivendo de renda. E aí o emprego acaba, há uma evasão do emprego no estado de São Paulo. Como o estado tem que fazer isso? Abaixando impostos, abaixando a tarifa de pedágio e estimulando a economia com crédito. Sem contar um modelo educacional voltado à empregabilidade. Eu passei ali agora, eu vi galpões abandonados bem do lado do condomínio. Falei, aqui dá um cowork tecnológico fantástico. Eu vi isso na Europa. Bem observado. Eu falei assim, aqui eu colocaria mais de 1.000 jovens programando para o Brasil. Ali já, eu falei assim, é aqui. Que antigamente são as conhecidas incubadoras, né? É. O estado de São Paulo é um dos estados que menos pagam para professores e para profissionais da segurança pública no país. Recentemente tiveram anunciados reajustes, mas apenas parte de uma compensação salarial por anos sem reajuste efetivo. O senhor enxerga que pode fazer um governo com mais valorização, nessas duas áreas? Não só enxergo, como é verdadeiro. Nos últimos 3 anos, poderia fazer de uma forma clara, objetiva e numérica. E eu vou explicar como. Em 20 para 21, o estado de São Paulo passa com 29 bilhões de excesso de arrecadação. Do ano de 2021 para 2022, o estado de São Paulo passa com 54 bilhões de excesso de arrecadação. Superávit, quando você ouvir superávit, é excesso de arrecadação. O que a gente vê aí? Que houve uma falha na estratégia de valorização dos profissionais,
que houve uma falha de estratégia, houve uma falha de gestão do governo. Não ouviu ninguém, ficou longe da população, das dores da população, e assim criou essa governabilidade míope com resultados minúsculos. Bom, nós temos aqui em mãos um livro, lançamento do pré-candidato Elvis César, né? Pode mostrar naquela outra câmera lá. Isso. Nessa outra câmera. Aí, melhorou. E eu gostaria que o senhor, antes de encerrarmos essa entrevista, falasse sobre esse livro, Sua Cidade a Melhor do Brasil. Como tornar a sua cidade a melhor do Brasil. Ô Marco, eu fui prefeito por 2 mandatos em Santana de Parnaíba e peguei uma cidade falida. E é na adversidade que a gente transforma, adquire conhecimento, é forjado na dor para alcançar o sucesso. E criei uma metodologia de gestão pública que cria hábitos de produtividade, controle de indicadores e profissionalismo. E assim, nos últimos 6 anos, eu ganhei todos os prêmios de gestão pública do Brasil. E é por isso que hoje eu estou aqui. E só com esse método nós vamos melhorar o Estado em 30%. Porque nós vamos treinar prefeitos, secretários a terem diagnóstico, plano de metas, execução, políticas públicas consagradas, espalhar, ensinar só com esse método. Hoje eu sou mentor de prefeitos, eu treino, dou curso, eu tenho um curso online e o meu propósito é capacitar líderes para melhorar a vida de milhões de pessoas. Esse é o meu propósito enquanto mentor. Mas na gestão pública, eu quero entregar para São Paulo um modelo de gestão novo, pautado no resultado, que possa viabilizar a estruturação com esperança, com uma expectativa de uma geração atual poderem criar seus filhos e os filhos terem empregos, fazer São Paulo crescer com justiça fiscal, fazer São Paulo crescer com um movimento pela educação, empregar eficiência no sistema de saúde, acabar com as filas, reformular o sistema de segurança pública, primeiro contratando policiais. São Paulo nunca teve um efetivo da polícia tão baixo, nunca na história. Contratando policiais, depois valorizando, empregando o Detecta, fazendo cercas virtuais em todas as cidades. Hoje só tem radares que analisam placas para impedir, para saber a entrada de criminosos e sair em cidades ricas. As cidades menos favorecidas são esquecidas pelo Estado de São Paulo. Centro de indicadores só tem em cidades ricas. Na minha cidade, todas as entradas e saídas têm câmeras para detectar. Passou uma placa que tem produto de ilícito, automaticamente a central já fica sabendo e a polícia já está ali. Então, tem que refazer esse sistema. Nós precisamos fazer um Estado quebrar o comodismo. Chega dos mesmos. E eu, com bastante humildade, ao longo desses 20 anos, eu comecei muito jovem. Eu adquiri uma experiência, adquiri alguns reconhecimentos e quero colocar à disposição de São Paulo um plano de governo novo, com experiência e que dá resultado. E o meu nome é Elvis César, sou pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo PDT. Muito obrigado pela sua participação aqui no J7 Notícias. Desejamos ao senhor boa sorte, que o senhor consiga alcançar os seus objetivos. Agradecemos também os seus assessores que estiveram aqui presentes, inclusive o Rodriguinho da Feira, né, como ele é conhecido aqui em Catanduva. Muito obrigado, boa sorte mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade. Agora que eu aqueci a voz, eu pensei que eu ia fazer o jornal inteiro da manhã. Mas volta outro dia. Eu quero deixar um abraço para você que está nos ouvindo e falar, quer saber um pouco mais da minha história? @Elvis César Oficial. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Obrigado, senhor.